Considera a função f de domínio R, definida por ramos, como aqui está apresentada, seja g uma outra função de domínio R, sabemos que a função f vezes g é contínua no ponto 1. Em qual das seguintes opções pode estar representada parte do gráfico da função g? Bom, temos então uma pergunta de continuidade. É aquela pergunta típica de continuidade. Desta vez um pouco diferente, porque colocaram f vezes g. Mas vamos ver que não altera nada à estratégia, ao conceito de continuidade que habitualmente trabalhamos neste tipo de pergunta. Então, o que está aqui em jogo é que a função f vezes g, e atenção, não é f nem é g, é a função f vezes g. É contínua para o ponto de abscissa x igual a 1, aqui na mudança de ramo, não é? Na mudança de ramo da função f, e no caso também será na mudança de ramo da função g, porque todas elas mudam de ramo aqui na escolha múltipla. Bom, mas isso é pouco importante. O que é importante aqui é partirmos logo da definição de continuidade. Portanto, f vezes g. Eu vou até escrever a definição, não era necessário porque é uma pergunta de escolha múltipla, mas para ficar melhor percebido e para eventualmente treinar perguntas de segunda parte que envolvam aqui o mesmo conceito. f vezes g é contínua para ou em x igual a 1 se e só se acontecer o quê? Reparem que as duas funções existem do lado direito e do lado esquerdo do 1, não é? E então podemos escrever já desta forma o limite de f de x quando x tende para 1 mais, f de x não, peço desculpa, f vezes g, não é? É isso que estamos a estudar, a continuidade da função f vezes g, não da função f. Portanto, o limite de f vezes g de x quando x tende para 1 mais tem de ser igual ao limite de f vezes g de x quando x tende para 1 menos e terá de ser igual ao f vezes g de 1. Ok? Portanto, esta é a definição de continuidade. Vou até aqui salientar melhor a definição. E agora, com base na definição, nós vamos utilizar estas igualdades que aqui temos para determinar, muitas vezes é para determinar um k que nos colocam lá no meio da função, num dos ramos. Neste caso é para perceber qual é que poderá ser o gráfico da função g, ok? Bom, vamos então começar a fazer estes limites. Portanto, o limite, vou começar aqui por este, quando x tende para 1 mais, por exemplo, de f vezes g. Reparem que o conceito é exatamente o mesmo, ok? Quando x tende para 1 mais, vamos aplicar agora aqui uma propriedade dos limites. Portanto, o limite de f vezes g é igual ao limite de f vezes o limite de g. Ok? E vamos trabalhar aqui cada uma das funções em separado e depois multiplicamos estes limites, ok? Quando x tende para 1 mais, quando x tende para 1 mais. Bom, para isso precisamos do limite de f quando x tende para 1 mais, não é? Então vou calcular aqui, vou determinar aqui em cálculo auxiliar, vou fazer aqui portanto, aqui uma separação para determinar aqui os limites que preciso da função f. Vou então fazer o limite de f de x quando x tende para 1 mais, ok? Quando tende para 1 mais, estamos no ramo aqui de baixo, não é? Limite de ln de x quando x tende para 1 mais, ou seja, ln de 1, apliquei limites, ok? A primeira coisa a fazer é aplicar limites, ln de 1 dá 0 e, portanto, este limite dá 0. Já agora vou determinar também, e fica já aqui arrumada a função f, porque vou precisar, para fazer o limite quando x tende para 1 menos, vou precisar também do limite de f quando x tende para 1 menos. Então vou fazer já, ok? O limite de f de x quando x tende para 1 menos, que ficará, então, no ramo lá de cima, o limite de e elevado a x menos 1 sobre x menos 1 quando x tende para 1 menos. Primeira coisa a fazer, aplicar limites, não é? Substituir o x pelo valor para onde ele está a tender e, neste caso, vai dar, reparem, se eu colocar 1 ali no lugar do x, 1 menos 1 dá 0, e elevado a 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0. E, no denominador, 1 menos 1 dá 0. Indeterminação, não é? Temos aqui uma indeterminação, vamos tentar resolver a indeterminação. E, neste caso, olhamos para a expressão e vemos logo que isto é um limite notável. Poderemos fazer uma mudança de variável, dizendo que y é igual a x menos 1. Quando o x tende para 1, vemos que o y tende para 0. Basta substituir ali e ver o que dá o y, não é?
E então substituímos na expressão, reparem, onde eu tenho x menos 1 vou colocar y, fica e elevado a y menos 1 sobre y, e neste caso eu sei que o y tende para 0, isto é o limite notável e portanto sabemos que dá 1, ok? Este limite aqui. Bom, no caso também irei precisar talvez do f de 1, vou já determinar aqui, f de 1, vou aqui onde tem o igual, dá ln de 1, que também dá 0. Bom, e agora posso dar continuidade aqui a este cálculo do limite da multiplicação. O limite de f quando x tende para 1 mais, já vi então que deu 0 ali, ok? 0 vezes o limite de g quando x tende para 1 mais. Bom, e agora quanto é que irá dar isto? Reparem que até pelas escolhas múltiplas que nós temos, nós vemos que em qualquer uma das escolhas múltiplas, o limite de g quando x tende para 1 mais vai dar uma constante, não é? Quando vem aqui para 1 mais, neste caso, aproxima-se de 1. Reparem o que é que dava? 0 vezes 1 dava 0. Neste caso, quando x tende aqui para 1 mais, esta vai se aproximar aqui de menos 1. Mas 0 vezes menos 1 dá 0. Neste caso, também quando x tende aqui para 1 mais, vai se aproximar de 1. O limite dá 1. 0 vezes 1 vai dar 0. E neste caso, quando x tende aqui para 1 mais, a função vai aproximar-se de 0, não é? De 0 aqui pela parte positiva do 0. E, portanto, 0 vezes 0 também dá 0. Bom, aqui não havia então problema nenhum. Sabemos que isto vai dar 0 de qualquer maneira, independentemente do limite de g. Só havia um problema que era se a função g, se tivéssemos, por exemplo, assim, uma assíntota e fosse para mais infinito, porque dava 0 vezes infinito e era em terminação. Aí não podíamos dizer que era 0, ok? Tínhamos de ter esse cuidado. Mas não se coloca isso aqui neste exercício e, portanto, sabemos que aquilo dá 0. Bom, e agora vamos, então, continuar a nossa definição de continuidade e determinar o limite de f vezes g de x quando x tende para 1 menos. Reparem, o conceito é o mesmo que nós já estamos habituados a trabalhar, não é? Estamos a fazer os limites laterais para x igual a 1, a ver se dão iguais. Vamos aqui aplicar a mesma propriedade dos limites, só que desta vez quando x tende para 1 menos, ok? O limite de g de x quando x tende para 1 menos. Bom, e neste caso o limite de f de x quando x tende para 1 menos, eu já fiz aqui ao lado, deu 1, ok? 1 vezes o limite de g quando x tende para 1 menos, ok? Bom, e quanto é que dá 1 vezes o limite de g quando x tende para 1 menos? Dá limite de g quando x tende para 1 menos, não é? 1 vezes qualquer coisa dá essa coisa. E, portanto, ficamos com limite de g de x quando x tende para 1 menos, que ainda não sabemos quanto é que é, ok? Já agora, só para completar aqui a definição de continuidade, determinava aqui a imagem para x igual a 1, f vezes g de 1, que é igual a f de 1 vezes g de 1, ok? Já vimos que o f de 1 aqui dava 0, 0 vezes g de 1. Nós também vemos que em qualquer um dos casos o x igual a 1 tem uma imagem atribuída, não é? Neste caso era 1, neste caso era menos 1, neste caso era menos 1, neste caso era 0, mas 0 vezes qualquer coisa destas dá 0, não é? Bom, o que é que terá aqui então de acontecer? Reparem, vou agora tirar a conclusão, uma conclusão aqui ao lado, para responder então à pergunta, ok? Nós já vimos então os limites laterais da multiplicação para x igual quando x tende para 1 à esquerda e à direita, e o que tem que acontecer é que estes valores têm que ser todos iguais, porque ela é contínua, não é? Se ela é contínua, terão de ser todos iguais. Bom, então, o que é que concluímos? O limite, daqui concluímos 0, aqui está 0, aqui também está 0. Então, este limite, o limite de g de x, quando x tende para 1 menos, tem de ser também igual aos outros, tem que ser igual a 0, não é? Tiramos esta conclusão. E reparem que isto agora responde então à nossa pergunta. Vamos ver aqui neste caso, quanto é que dá aqui o limite de g quando x tende para 1 menos, aliás, peço desculpa, 1 menos. Quando x vem para 1 menos, a função aqui realmente tende para 0, ok? Neste caso tende para 0. Reparem, eu vou explicar um pouco melhor. Se eu considerar aqui um determinado x e o aproximar aqui de 1 por este lado, vejo que as imagens vão aproximar-se aqui de 0, ok? E, portanto, este limite aqui dá 0. E portanto, esta será a resposta certa, se não existir mais nenhuma onde o limite dê 0. Vamos ver neste caso o limite de g quando x tende para 1 menos.
Reparem, quando o x vem aqui para 1 menos, a função tende para 1, não é? Aqui dará 1. E, portanto, esta não é a resposta certa, porque nós sabemos que tem que dar 0. Aqui na linha C, o limite de g de x, quando x tende para 1 menos, neste caso, quando x tende aqui para 1 por este lado, a função vai para menos 1. Portanto, também não dá 0 aqui, ok? E neste caso, o limite de g, quando x tende para 1 menos, portanto, quando o x tende aqui para 1 menos, a função vai aproximar-se aqui também de menos 1, ok? No eixo dos y, logicamente. Menos 1, ou seja, a resposta certa é a linha A, porque foi a única que deu 0, ok? Que está de acordo aqui, então, com a conclusão que nós tiramos.